mais cansada, eu falei, acho que eu vou para um lugar diferente para tentar ver se eu sou um pouco mais produtiva. Só que começou a chover muito, 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 muito. Aí eu fiquei com dó de deixar meu cachorro com as coisas abertas, fiquei com medo, vim pegar ele. Aí depois eu fiquei com dó dele ficar muito tempo fora. No fim eu fiz, consegui, mas fiz pela metade um pouquinho. Mas tem muita coisa interessante, né? Então falando um pouco do nosso livro que a gente já tem falado, que é Uma Mente Livre, do Steven Reis. E começamos então pelo capítulo 4 hoje, né? E ele traz um ponto do porquê as coisas são tão difíceis. Porque é tão difícil a gente, como se fosse excluir os pensamentos, né? E ele começa com a ideia de Pavlov, que acho que todos aqui conhecem, o grande Pavlov, que pega o seu cão, aperta o sino, ele saliva e condiciona ali, né, o cão a salivar toda vez que o sino toca. Só que ele vai além. O Steven Reis apresenta estudos que vai além, né, que seria a relação. Então, não só associamos as coisas, mas como a gente relaciona as coisas. E um exemplo disso que eu coloquei é o sofá. Então, talvez se a gente ensinasse para um animal que o sofá é para sentar, todo sofá que ele visse, ele ia entender que é para sentar. Mas como a gente é ser humanos, a gente tem um fluxo de pensamento relacional, a gente não vai só relacionar que o sofá é para sentar, mas se a gente vê uma coisa parecida com o sofá, como uma poltrona, a gente vai relacionar também que é para sentar. Tem uma frase de Skinner que ele vai falar assim: a abstração é um processo peculiarmente verbal, pois apenas as práticas da comunidade verbal podem prover a contingência restrita necessária para o seu estabelecimento. Isso combina muito aqui, porque é essa questão verbal, que a gente vai associando, mas de maneira verbal. Talvez se a gente não fosse seres humanos tão comunicativos, não teria como ser tão relacional. Mas a gente consegue ser por conta dessa comunicação verbal e às vezes não verbal também, né? Apontando, ele até traz no livro alguns exemplos de crianças. Vocês leram essa parte? O que vocês acharam? Assim, eu li, né, os 3 capítulos, são capítulos rápidos, assim, né, a gente consegue ler, assim, de maneira fluida, é, e às vezes, assim, eu tô tentando pensar, assim, é porque outras obras são mais sintéticas, assim, são mais, eu chamaria de expositivas, em relação aos conceitos, né? Os conceitos são mais explícitos e são desenvolvidos, as metáforas também e tal. E esse livro aqui, o que pode ser um incômodo para muitas pessoas, ou pode ser algo interessante para outras, é que esse livro ele parece que ele está muito assim numa espécie de contexto da descoberta, assim, o processo do próprio Reis para desenvolver a teoria, entendeu? E isso às vezes incomoda, porque contexto de descoberta muitas vezes é anedótico, né? Tipo assim, ele parte de. Tipo, isso aqui aconteceu comigo, entendendo? Isso aqui aconteceu com um paciente meu. E às vezes isso incomoda, assim, tipo, porque a gente sabe que não é satisfatório, mas para um contexto de descoberta é ok, né? Então, assim, a gente tem que ter essa clareza de que aqui esses capítulos ele tá mais assim falando meio que do processo dele. Ele está todo tempo recorrendo à vida dele, o fato dele ter tido o síndrome do pânico, questão da ansiedade dele, né? Que ele diz que tem uma parte aqui, que eu acho que é o capítulo 6 que ele fala que relembrou
uma lembrança que estava recalcada, né? De um evento de violência doméstica, né? Então, assim, não sei se foi isso que vocês tiveram a impressão também, mas ele está sempre recuperando ali alguma coisa muito particular dele e fazendo, né? E aí tem essa coisa da criança que ele cita o próprio filho dele, né? Ele cita o próprio filho dele, fica orgulhoso que o filho dele aprendeu a mentir. Quer dizer, não é que aprendeu a mentir, assim, aprendeu a se dissociar de um certo eu, do modo como esse eu ele é aprendido socialmente, né? E aí o filho meio que joga um pouco com isso, né? Eu tenho essa imagem de uma criança boa, bem comportada, né? Mas eu mesmo eu sei que eu não sou, estou fusionado com essa imagem. E aí ele joga com isso, né? Foi isso que eu entendi aqui da citação do filho dele, né? Enfim, é um comentário breve sobre o que, é que eu achei assim na leitura. Uhum, e é justamente essa questão do eu conceitual. Eu particularmente gosto bastante que ele traz esses exemplos, porque eu acho que isso deixa de maneira bem mais clara algumas coisas. Mas em outras, realmente. E uma das coisas que você falou, Marcelo, que ele tá ali na descoberta, ele fala bastante nesse começo das molduras relacionais. Que é justamente essas associações que a gente vai fazendo, né? E que são diferentes de quando a gente consegue não só associar, mas relacionar. Todos esses, como se fossem grupos de coisas. Então, lápis, camiseta, fruta, a gente consegue colocar ali em um grupo se ele tiver se o lápis, a camiseta e a fruta tiver a mesma cor, a gente consegue deixar no mesmo grupo. E por mais que pareça ser coisas que não tem nada a ver, a gente consegue relacionar a partir de alguma coisa. E ele até fala que no livro tem, se eu não me engano, acho que alguma coisa, agora eu esqueci exatamente o que, mas que a gente consegue associar, relacionar até 4.000 exemplos diferentes de coisas. Eu achei, meu Deus, isso é muito. E aí tem essa questão da relação mesmo que ele fala, ele traz ali, acho que são cinco exemplos de molduras relacionais, né? Que é a coordenação, A é igual B, molduras casuais, se A, então B. A comparação, A é melhor que B, oposição, A é o oposto de B, e molduras déticas, que é eu, você, aqui, ali, agora, depois. E aí cada moldura vai se relacionando a alguma coisa que não parece óbvio. Então ele traz um exemplo de uma pessoa que também tinha medo de que o filho fosse em um canto do sótão por conta dele ficar com, perdão, esqueci a palavra, mas era Dele se infecção. envenenar. Isso, envenenado. Porque ele fica envenenado. Por quê? Foi linkando. Porque no verão passado ocorreu uma lagartixa lá perto da árvore. Depois esse negócio que tava lá perto da árvore foi para perto do sótão. Então foi essa questão de casual, né? Foi uma moldura relacional casual que ela foi relacionando, que chegou que o filho poderia estar sendo envenenada por conta da lagartixa que teve lá 50 anos atrás. Ou a questão da oposição, né? Por exemplo, quando uma pessoa pega e fala, consegue relacionar, ah, um café, talvez um chá, para ela seja o oposto, ela consegue relacionar. Por que, que eu fiz essa comparação do café com chá? Por que, que eu relacionei isso, né? São várias molduras. Talvez a moldura casual, de que normalmente quando a gente toma um café no mesmo lugar que tem café, tem chá. Então são várias molduras que a gente vai colocando para fazer essas relações, né? E tem algumas que eu acredito que são mais importantes ainda da gente reconhecer, porque dentro das nossas falas, da rigidez psicológica que a gente tem, elas são mais comuns. Muito principalmente a oposição. Às vezes a gente é muito extremo, ou é um ou é outro.
E essa moldura relacional da oposição, ela se apresenta muito nos casos de rigidez psicológica. É, e aí entra o eu conceitual, que é aquela toda a tudo que a gente acha da gente. O que a gente acha da gente, quem a gente quer ser, qual que é a posição e a imagem que a gente quer ter perante a sociedade, perante as pessoas. Então, é aí que entra o exemplo do filho que você comentou, né, Marcelo? Que começaram as mentiras. Por que começaram as mentiras? Porque ele queria proteger aquele eu conceitual. Então, ele não pegou aquele brinquedo, ele ganhou aquele brinquedo. Porque se ele tivesse pegado o brinquedo, talvez ele seria uma criança ruim. Mas como ele quer ser uma pessoa boa e no eu conceitual dele, ser uma pessoa boa é o ideal, ele fala que foi o professor que deu. Então, o meu professor que deu o brinquedo. E é como se ele ficasse preso naquilo, de precisar ser bom. Então, se ele precisa ser bom, naquele momento que ele não foi bom, ele mente para tentar ser ou parecer ser. E às vezes isso é uma ideia fixa de quem a gente precisa ser. E a gente vai levando, né? Porque a gente vai gerando essa imagem que a gente tem da gente. E aí a gente fica evitando entrar em contato com tudo aquilo que não tem aquela imagem que a gente gosta, que a gente quer pra gente. E aí a gente vai tendo os auto-julgamentos. Que é isso eu fiz é ruim, isso é bom, como se fosse separando assim. Ou até se Uhum. a gente tiver uma rigidez psicológica muito grande, generalizando aquilo. Porque eu não posso ser ruim e ser bom ao mesmo tempo. Eu preciso ser ou bom ou ser ruim. Os dois eu não posso ser. É, perfeito. Pamela, Pode sabe que falar. agora, escutando, eu fiquei lembrando um pouco também de um conceito, né, do Winnicott, para quem conhece, né, que foi um psicanalista inglês, e ele trazia muito o conceito do falso self também, né, ou seja, tu tenta parecer alguém que você, na sua essência, talvez você não seja, e se adequar, né, ele tenta só se adequar ao falso self, a um personagem, a algo que ele acha que vai agradar mais, que é mais interessante, que é mais bonito, né, é como se fosse isso, assim, uma fachada que a gente usa, né, e a gente não consegue, vamos dizer, realmente ser aquela essência, né, porque nós somos um conjunto de situações e de emoções, né? E nem sempre a gente é só o que agrada, né? Nem sempre, né? Desagrada mesmo, né? O que vai se fazer, né? Às vezes, mas assim, a gente é um conjunto, né? E não só, por exemplo, né? O que a gente gostaria de parecer ser, né? Então aí me lembra um pouco também do false self, assim. É como se vamos dizer assim, fizesse sentido até mais o falso self em relação a isso, sabe, fazendo essa associação, assim, lembrei, assim, né, lembrei agora, assim, até principalmente te ouvindo falar, parece que foi, assim, fechando, né, essa ideia, assim, de ser, da gente não conseguir acolher também tudo que passa dentro da gente, as nossas essências mesmo, né, a gente cria algo a gente vai se construindo nessa situação, e muitas vezes eu me lembrei isso, assim, porque às vezes há uma pressão, né, social, dos pais, a educação, a escola, enfim, a gente tem várias pressões aí, né, muitas coisas que vão ao longo da vida nos pressionando, aquela coisa da criança, para de chorar, né, ou não precisa chorar, ou, sabe, invalidações, né, e aí tu vai criando né, talvez até uma personalidade parecer ser para agradar, a gente vai se moldando, né, moldando o nosso eu, assim, é o que eu fiquei refletindo agora.
Sim, Cris, um ótimo ponto. Até a questão da persona, né, que o Jung traz também, são dois psicanalíticos, então eu relacionei também a questão do Jung quando ele traz o conceito de persona. E é interessante, né, isso. E logo ele já segue para a questão de que não existe desaprendizagem. Então, tudo que a gente aprende a ser, justamente isso que você diz. Acho que para uma amizade para frente tem também essas invalidações que a gente aprende, as invalidações que a gente escuta e cria esse conceito do eu. Eu preciso ser assim, eu preciso fazer isso, senão vão pensar isso. Isso tudo cria um conceito que a gente não consegue simplesmente desaprender. A gente pode entrar lá, como no ratinho do Skinner, em extinção. Mas a partir do momento que é, que apertar ali um negocinho e descer a comidinha, a gente vai estar lá aprendendo de novo, porque a gente não consegue desaprender. Não é como se os nossos neurônios conseguissem ali deletar aquilo que a gente aprendeu. Claro que existem, né? A gente tem ali o desenvolvimento que a gente tem de neuroplasticidade, ele em algumas idades, né? Corta poda, alguns neurônios e tudo mais. Mas não bem assim. Não todos também. E principalmente essa questão da aprendizagem. E ele fala, né, sobre a gente tentar tanto excluir aquilo que começa a repetir coisas pra gente mesmo e tentar invalidar a gente mesmo. E às vezes, na tentativa de acalmar a gente acaba associando outra coisa que é ruim ou que deveria ser boa a algo ruim. Então, no momento de ansiedade que ele tem, ele começa a falar: calma, relaxa, calma, relaxa. Ele fica: calma, relaxa, calma, relaxa. E nem sempre é assim. A gente não vai conseguir relaxar. E às vezes, no momento que talvez ele poderia usar a palavra calma, relaxa, e realmente relaxar, essa palavra já está associada com aquele momento de ansiedade, de crise, que ele já fez tudo aquilo e aí ele não conseguiu relaxar, ele não conseguiu sair daquela crise. E essa palavra já associou. Pode falar, Cris. É, não, eu lembrei um pouquinho, né, do todo ali do livro, né, que ele fala pivotear também, que eu acho que é outra, né, questão também, ou é parecida, mas eu lembrei um pouco que ele faz até algumas críticas, assim, construtivas, né, e que eu nunca tinha parado para pensar, mas que também é muito interessante, né, em relação a próprio método de TCC, onde, claro, ele não invalida, assim, total, né, claro, mas, assim, a crítica seria essa, assim, não é só fazer esse tipo de situação, olha, tenta mudar esse pensamento, né, e tal, sem antes poder acolher melhor, entender melhor o que se passa, né, eu acho que esse é o diferencial, né, assim, não adianta só a gente trabalhar em cima, vamos pensar diferente, qual é o outro jeito de pensar, né, qual é a outra saída, se a gente não acolhe mesmo a essência, né, do que aquele sentimento realmente está querendo nos falar, o que realmente está sentindo, né, e poder primeiro fazer esse acolhimento, para depois aí, né, busca outras técnicas. Então, achei interessantíssimo também essa parte, que é justamente isso, né, qual é a essência da tua emoção, né? O que que isso quer dizer, ou até como ele falou, né? Né? Tu estava até colocando com o que está relacionado, com o que tu ligou, né? Antes, por que tal coisa, né? Aciona aquilo, enfim, né? Esses mapas mentais que a gente vai fazendo, né? Né? Então, assim, interessantíssimo também essa questão, assim, já começa a abrir um outro horizonte, assim, de, do que tu está falando, resumindo um pouco, assim, tentando sintetizar, né, da essência, né, de cada um, e acolhimento, então, também do todo, né, da pessoa, que a gente não é só aquela imagem construída, né, perante
o que é aceitável só, a gente tem coisas que não são aceitáveis dentro de nós, né? Às vezes pensamentos, sentimentos, né? Mas que a gente, às vezes, tem que poder entrar em contato com eles, né? Ou às vezes poder externalizar, por mais que às vezes possa até chocar um pouco, né? Ah, mas como que tu tá, né? Sei lá, com tanta raiva, ou tá com inveja, ou tá com isso, né? Mas, às vezes, esses sentimentos existem, né? Então a gente precisa, talvez, primeiro poder lidar com eles, né? Acolhê-los, né? Enfim, eu acho que é um pouco por aí também. Eu acho que agora me faz até pensar um pouco no que eu estou passando, né? Então é isso, né? Vem a ansiedade, vem um monte de sentimento, vem um monte de coisa. E às vezes a gente, ah, não, eu tenho que ficar só calma. Não, gente, né? Eu tenho que também, né? Eu vou ter um monte de sentimento aí, porque também, né? A vivência está sendo essa, né? Enfim. Sim, e você falou a palavra-chave, acolhimento. Esse acolhimento, ele é essencial. Não existe aceitação sem acolhimento, porque a aceitação seria muito invalidante se não tivesse esse acolhimento. Então você falou a palavra perfeita. Mas o quanto que a nossa sociedade não está acostumada com isso, e nem eu vendo uma geração assim, e nem estudei também isso, que para mim está sendo, né, vamos dizer assim, um deslumbramento, assim, né? Eu estou começando a descobrir mais o acolhimento, né, de um tempo para cá, né? Mas que eu também não tive isso na minha formação, né? Sim, pode falar Muito mais, Ana. louco. É, eu ouvindo vocês, aí vocês mencionaram a crítica que ele faz à TCC, né? Aí aqui na página 67, ele diz o seguinte, né? Aí ele fala das implicações clínicas, né? As implicações clínicas que ele obteve, né? A partir dessa compreensão das relações, das molduras relacionais, né? Então, a partir dessas molduras relacionais que ele estava avançando na compreensão delas, ele pensou, bem, isso aqui vai ter implicação na clínica, então talvez uma certa orientação que a TCC tem não seja muito frutífera, né? Não seja muito... ele diz assim, né, na página 67, começa assim, no entanto, o que mais me surpreendeu foram as implicações clínicas. Tentar desvendar e reconstituir essas intricadas redes de relações, como a TCC tentou ajudar as pessoas a fazerem, é como tentar reorganizar uma imensa teia de aranha. É um esforço inútil. Tentar se livrar dos pensamentos é apenas uma forma de contribuir para as redes cognitivas que os cercam. Relacionar pode ser abstrato. Qualquer coisa pode estar relacionada a outra. Então sempre tem aqui, né, alguma cutucada aí, né, na TCC ao longo dos capítulos, né? Não, ele faz várias cutucadas em várias teorias também, né? É interessante, né? Faz a gente pensar, né? Sim, eu acho interessante, por mais que sejam críticas à abordagem que eu mais atuo, assim, atualmente, por conta do conhecimento mesmo, eu acho que faz pensar assim, olhar de uma forma crítica, né? Acho que a nossa formação tem que ser crítica. Não sei como foi a formação de vocês, mas dentro da minha faculdade, pensar com esse pensamento crítico era muito importante. A gente foi ensinado assim. Isso pra mim também virou um valor, assim. E outra coisa que ele traz também é os 3 Cs da inflexibilidade. O efeito de confirmação, que a gente fica tão fascinado pelas regras que impomos a nós mesmos, que deturpamos a experiência, né? Para validar aquilo que a gente não tem total consciência do que fazer. Então, tem o experimento do polegar, que é um experimento que ele fala que ele coloca um monte de pessoas para diminuir o ruído
E as pessoas que não souberam que precisava mexer o polegar gentilmente para diminuir aquele ruído, nem souberam que mexeram o polegar gentilmente e diminuíram o ruído. Elas não tiveram essa clareza mental de, nossa, consegui aqui diminuir o ruído através desse movimento. Mas elas continuaram fazendo, mesmo sem perceber. Agora, as pessoas que sabiam que precisavam mexer o polegar de alguma forma para que o ruído acabasse, acabaram não conseguindo, porque elas tentavam ali de uma certa forma mexer demais ou acontecia algo que não dava ali, né? E o ruído não acabava. Marcelo, você queria falar? Não, pode continuar, continua. Tá. Mas depois eu posso comentar também sobre esses 3 Cs aí, né? Da inflexibilidade, né? Aham. Tá. Beleza, então, não vou esquecer. Então, aí também tem o efeito da coerência, que é quando a pessoa busca aquelas evidências para acreditar que está seguindo as suas regras internas, né? Ali na análise do comportamento a gente fala muito sobre regras e autorregras, e essas regras e autorregras que a gente vai seguindo e a gente busca ter coerência com elas. Chega a ser às vezes um extremismo, chega a ser alguma coisa um pouco mais assim como se fosse 880, que é aquela rigidez que eu comentei no início. E também ele dá um exemplo da pessoa que tem uma paranoia, né? Então ela vai fazer de tudo para que aquilo faça sentido. Se caso ela não passe em algo, ela vai inventar alguma coisa, né? Não inventar necessariamente, mas me entenda bem. Ela vai acreditar que algo aconteceu para aquilo não acontecer do jeito que ela acredita. Se ela colocar na cabeça que o presidente lá tá indo atrás dela e alguma coisa de evidência acontecer ao contrário, ela vai conseguir colocar outra história para que aquilo para criar uma nova evidência comprovando aquilo que ela pensa. Então, esse efeito da coerência. Então, mesmo um nível extremo, né? Quando a gente fala de uma pessoa que está com uma paranoia, mas quantas às vezes a gente faz isso sem perceber? Das vezes a gente olhar para alguma coisa e buscar só aquelas evidências que confirma aquilo que a gente já acredita. E não aquilo que está provando ao contrário do que a gente pensa. E o efeito de compliance, que é a da questão de aprovação social. Entra regra também, porque a gente consegue ter aquelas questões. Se você não falar sim para todo mundo, as pessoas não vão gostar de você. Ah, você não pode falar sim. Quantas pessoas hoje têm dificuldade de falar não? Isso é como se fosse uma epidemia. Muita gente tem dificuldade de falar não. E aí, se a pessoa segue essa risca, ela acredita fielmente que se todas as vezes que ela falar não para alguém, essa pessoa não vai mais gostar dela, que é um conflito, que ela não está sendo agradável. Isso vai seguir alguns momentos de negligências, porque tem vezes que pra gente se priorizar é preciso falar não. Muitas vezes. Tem vezes que a gente precisa aprender a falar não, porque senão aquilo vai fazer mal pra gente. E quando a gente se deprime dessa forma, causa sintomas depressivos, causa sintomas ansiosos, e tem pessoas que ficam presas nisso. Então, é claro que tem dificuldades que são normais e tem dificuldades que acabam não sendo tão intensas, mas tem dificuldades que são intensas e quando chega nesse nível de seguir essa regra tão à risca, essa negligência causa sintomas depressivos e outros sintomas também de outros transtornos. Pode falar, Marcelo. Não, tô aqui refletindo, viajando também. Tipo, esses 3 Cs, né? Aí, os 3 Cs da inflexibilidade, né? Ele está falando sobre a forma como nós lidamos com certos padrões e essas formas são inflexíveis, né? São inflexíveis. Mas quando ele vai falar desses Cs, né, que
que representam certa inflexibilidade, se você for atrás, ele está falando de vieses cognitivos. Quem viu lá o Daniel Kahneman, né, o pensar rápido e pensar devagar, vai ver que ele está falando de viés cognitivos. Tem o viés da confirmação, né, enfim, há uma série de vieses, né, aí viés da confirmação, esse viés da coerência, tudo isso aqui são disposições que nós temos para distorcer a nossa própria percepção da realidade, né? Então, a gente está aqui diante de um evento, né? Mas a gente, de certo modo, abstrai desse evento em si para poder reforçar, por assim dizer, o padrão que nós carregamos, né? O viés da confirmação, por exemplo, pelo menos do modo lá como Kahneman trabalha, que é mais ou menos o seguinte: a nossa mente ela está mais atenta àquilo que confirma as nossas crenças e aquilo que, de certo modo, se contrapõe a essas crenças, né, prévias, a gente meio que é bem desatento mesmo. A gente ignora, a gente tende a ignorar ou silenciar, né? Eu gostei do que ele colocou aqui sobre coerência, né? Eu fiquei tentando entender essa coisa da coerência. Ele deu esse exemplo da pessoa, do cara que tem um conflito com a esposa. Ele tem dificuldade para se comunicar com a esposa. E ele cria uma série de representações sobre a esposa. Diz que a esposa reclama demais, que a esposa briga, gosta de brigar, que ela está empenhada em fazer dele um vilão. E aí ele diz assim, são várias crenças ali soltas, mas todas elas, né, o rei está dizendo que todas elas conduzem a uma determinada regra ou a um determinado padrão, né? Que seria até, de certo modo, inconsciente, né? E o padrão seria que as mulheres são loucas ou que é impossível agradá-las, né? E aí isso aqui também é uma crença, né? Aí eu fiquei tentando pensar nisso, né? Eu fiquei pensando assim, cara, o padrão, né? É só uma crença entre outras crenças, entendeu? Assim, não é que é uma coisa que dá uma unidade e você deriva uma coisa da outra, assim. É uma crença entre outras crenças. Aí eu tentei criar aqui mais ou menos uma ideia, como se fosse uma espécie de constelação. O cara tem uma constelação de crenças que dificultam demais essa relação dele e a comunicação com a esposa. Talvez dificulte ele a ouvir o que a esposa está dizendo, também dificulta ele a se expressar. Aí eu estava tentando entender isso, essa ideia, que ele está falando de regra, mas está falando, na verdade, de padrão, entendeu? Aí eu estava aqui tentando pesquisar para ver uma metáfora boa para isso, sabe? É uma metáfora boa para isso. E aí, eu acho que eu estou me estendendo, tipo, porque é o seguinte, né? Nós temos certas crenças, e o que é que distingue uma crença de um conhecimento, né? O que distingue uma crença de um conhecimento na verdade, é que o conhecimento ele refere a um certo padrão de justificação, né? Então, a imagem que eu vou criar aqui é mais ou menos o seguinte: você vê aqui um monte de tijolinho, cada tijolinho desse é uma crença, certo? Esses tijolinhos formarem uma imagem, formarem um desenho específico, aí você vê que existe um padrão, né, informando esses tijolinhos. Um padrão que, de certo modo, dá uma unidade a esses tijolinhos, ou dá a esses tijolinhos uma certa pretensão de validade, de justificação. E é isso que o rei está dizendo aqui sobre a ideia de coerência. Então, essas inúmeras crenças que o cara tem sobre a esposa, qual é, digamos aqui, qual é a que padrão essas crenças estão se referindo? A um padrão que diz que as mulheres são loucas
e que é impossível agradá-las. Vocês estão pegando? Então eu estou tentando entender aqui, né? E eu estava aqui pesquisando justamente isso, que eu estava vendo uma discussão que eu tive com colegas aqui, né? Que eles falavam sobre um cara chamado Nassim Nicholas Taleb, e que o Taleb ele é muito crítico a esses testes de inteligência, de QI. Ele diz que os testes de QI, na verdade, é apenas uma maneira de certos nerds sem imaginação, né, comprovarem os seus padrões prévios. Os seus padrões prévios. Inteligência não tem a ver com comprovar padrões previamente incorporados. Inteligência tem muito mais a ver com uma relação mais flexível com os padrões, de tal modo que essa relação flexível com os padrões favorece a resolver de maneira efetiva certos problemas, né? Porque certos problemas, quando surgem dentro de um contexto que às vezes é novo, que não vai ser apenas a tua capacidade de reproduzir um padrão que tu internalizou. Tu vai ter que ser capaz de reconfigurar, compreender os padrões, reelaborar, entendeu? Então, eu acho que o Rei está fazendo aqui é um pouco isso, assim, ele está desfusionando em relação às regras ou desfusionando em relação aos padrões para poder produzir na gente essa relação mais flexível, né? A chamada flexibilidade psicológica. E o último, então muita gente não abandona certas crenças, por mais que a realidade grite aqui em cima dela, por causa desse elemento de coerência, né? Essa história que a pessoa conta para si mesma, né? Que faz... Então, essa expressão do tipo assim, isso faz sentido, isso é muito perigoso, né? Tipo, essa expressão tão comum, isso faz sentido, isso faz sentido, é muito perigoso, que às vezes é só a tentativa de produzir essa coerência, né? E só para finalizar aqui, acho que eu falei muito, esse efeito de compliance, ele lembra muito, depois vocês pesquisem, devem ter visto algo assim, tem pesquisas na ciência cognitiva que é assim, a blue lies, que são as mentiras azuis. As mentiras azuis são aquelas mentiras que as pessoas estão dispostas a contar em prol do favorecimento do grupo, né? Então você vai ver isso, por exemplo, no livro do Steven Pinker. Ele fala sobre isso no livro chamado Novo Iluminismo, e também trabalha viés cognitivos ali. Então ele fala assim, olha, as crianças, elas começam com mentiras para benefício próprio. Depois elas desenvolvem mentiras altruístas, que era para benefício de um outro. Só que a partir de uma certa idade, né, as crianças, elas começam a ver que é arriscado dizer certas verdades diante de um grupo, porque isso pode significar a sua exclusão, isso pode comprometer a sua aceitação ao grupo. Então, essas blue lies, essas mentiras azuis, essas mentiras ditas, essa disposição para distorcer a realidade em prol de um benefício grupal, né? Elas, quando elas são aprofundadas, elas podem criar uma distorção, assim, né? Uma fuga da realidade muito grande. É o que a gente está vendo hoje. Tem muitos grupos que meio que se reúnem e estão cada vez mais distantes assim da realidade, imunes à realidade. E eu acho que o Rei está trabalhando um pouco isso, assim, esse apelo social, né, que te impede de se despregar de certos padrões. Você tem medo de se despregar de certos padrões, de certas regras, porque, né, até estava comentando aqui com a minha esposa, falando assim, tem um livro chamado Jacob von Gutten. Jacob von Gutten, de um autor chamado Robert Walser. E Jacob von Gutten, no fundo é assim, é o Jacó submisso, né, lá do alemão, unter, né, baixo, rebaixado, né. E aí ele é um menino que vive numa escola em que o princípio da escola é a submissão, é ser disciplinado, entendeu?
Só que ele se relaciona com esse tipo de regra da maneira mais cínica possível. Tipo assim, ele é o mais obediente de todos, mas você vê que tem uma ironia, entendeu? Então, eu tava pensando nisso. Existem certos personagens que buscam a todo custo satisfazer certos padrões e nunca vão alcançar certos padrões. E aí se tornam figuras muito ridículas, figuras muito risíveis. Na literatura a gente pode pegar o Don Quixote. E tem figuras que, assim, acham os padrões em si ridículos. E se relacionam com os padrões de maneira irônica, de maneira flexível. E eu acho que a pegada do Reis vai nessa linha, sabe? Não seja aquele ridículo que quer satisfazer padrões muitas vezes muito elevados. Pegue leve. Tenha autocompaixão, entendeu? Se aproprie dos padrões, mas não se fixe neles. Nossa, demais, assim. Adorei essa fase final, terminou com grande estilo. E envia sempre esses livros pra gente dar uma olhadinha depois. Eu me interessei bastante. Eu acho que eu anotei errado. Blue Eyes e Jacob. Esse eu acho que eu anotei tudo errado. Mas depois Depois eu envia. mando lá, Jacob von Gutten, do Uhum. Robert Walser. E Blue Lies, né, As Mentiras Azuis, você vai encontrar artigos Ah, é sobre Lies. Blue Lies, Mentiras Azuis, você vai encontrar Uhum. artigos sobre isso, mas no livro O Novo Iluminismo do Steven Picken, ele também menciona essas Blue Lies. Anotei tudo. Depois manda lá também. Eu preparei um roleplay junto com a Gi também, que é uma prática sobre o diálogo do ditador interno, que ele traz isso no livro, então eu peguei ele para bem exemplificar de fato o que ele fala, e até pensei como uma prática clínica, às vezes da gente fazer, me lembrou a advogada do diabo da DBT. Se alguém já estudou DBT aqui vai lembrar também da advogada do diabo. Mas é bem legal. Então, o contexto aqui seria que a Gia é minha paciente e a Gia ela tá passando por uma ansiedade social, vamos dizer assim. Ela não consegue sair de casa. E aí agora a gente vai ensinar para vocês. Gi, o que você faria se você não tivesse problemas e conseguisse sair de casa? Ah, eu acho que se eu não tivesse essa ansiedade, eu acho que eu ia querer trabalhar como recepcionista. Que legal! E quando você pensa em trabalhar como recepcionista, o que vem da sua mente? Eu penso, eu penso que ninguém ia me contratar, sei lá, acho que é melhor deixar pra lá, esquecer essa ideia, sabe? Tomar alguma coisa pra relaxar, não sei. Entendi. Mas como que você conseguiria o emprego de recepcionista? Ah, eu tenho um amigo, acho que eu entraria em contato com ele, como eu tenho experiência com recepção, acho que é isso que eu ia fazer. Mas é melhor você esquecer isso? Por quê? É melhor você tomar seus remédios, relaxar. Mas como que isso ia me ajudar a conseguir um emprego, né? Mas por que alguém contrataria alguém como você? Porque como assim? Eu tenho experiência, eu sou uma pessoa dedicada, como que contrataria por isso? E você escutando essas palavras em voz alta, o que elas significam pra você agora? Eu acho que é possível dar um distanciamento, né? Eu acho que é até meio ridículo, assim. Sim. Então, essa é a dinâmica. No livro, ele exemplifica bastante sobre isso. Claro que nem sempre o paciente vai reagir dessa forma, né? Às vezes pode dar super errado. Mas a gente vai entendendo ali como que é a dinâmica do paciente e como que é a dinâmica que isso vai demandar. Porque talvez, às vezes, seja uma dinâmica totalmente diferente.
tem pensamentos tão fortes que as pessoas têm que talvez falar isso num momento delicado tem que ter muito manejo clínico para não falar isso no momento errado, porque usar essa técnica pode ser perigoso, né? Mas a pessoa escutando aquilo em voz alta, escutando aquilo que ela fala para si mesma, às vezes chega a beirar o absurdo. Às vezes chega a beirar uma coisa que ela jamais gostaria de ouvir de outra pessoa e jamais falaria para outra pessoa, mas ela fica ali repetindo para si mesma. E entra naquele ciclo. E tem uma coisa que a Cris também falou no começo, sobre essas questões de as mensagens constantes que a gente recebe para eliminar os pensamentos e os sentimentos difíceis. Então, a gente sempre tem livros de autoajuda, todo mundo acho que já leu aqui um livro de autoajuda, daqueles clássicos. E é como se fosse assim, nossa, por isso da sua cabeça. E os pacientes mesmo chegam no consultório querendo controlar a mente e achar que isso é super correto, assim, que eles estão ali para conseguir controlar a mente. É isso que eles falam, né? Estou aqui porque eu queria controlar meus sentimentos, a minha ansiedade, queria ser menos ansioso, queria controlar a ansiedade. E esses títulos, né? Como se livre da ansiedade. E aí eu achei o Reis até meio hipócrita, né? Porque os títulos dos livros deles, não, é tudo ao contrário. É tipo isso, né? Mas tá tudo bem. Como se livrar da ansiedade, como se livrar da depressão, faça isso. E outra questão também dos próprios pais. Não sei se vocês já ouviram alguém falando isso, ou até os pais de vocês já falaram isso. Se você não engolir o choro, eu vou te dar motivos de verdade pra você chorar. Nossa, eu acho que todo mundo já escutou alguém falando isso. E ele traz também essa questão de recompensa biológica da evitação. Então, a evitação que a gente pratica, ela não é só uma evitação ali que a gente, isso causa danos. Não, a evitação, ela tem seus benefícios pra gente. A curto prazo, isso causa um alívio. E ele fala sobre isso de uma forma biológica. E ele traz esse exemplo de quando ele era criança e ele fala: se eu olhasse para aquela criança hoje e falasse isso, como que seria, né? Olhar para aquela criança que está escutando, engole o seu choro e é como se você estivesse invalidando tudo que ela sente. Mas ao mesmo tempo a gente consegue entender que é aquilo que a Cris falou no início, acolher aquilo que a gente está sentindo, entender que os nossos sentimentos eles são válidos, dar uma validade para eles, mas entender que eles são como um rio e eles passam, como as nuvens também, eles vão passando e fazer essa observação, né, de acolher eles, observando como se eles fossem ali, amigos que estão ali porque a gente tem alguns motivos para ter eles, não surgem do nada, são a gama lá do início, da associação, daquela aprendizado que a gente teve, de que desde que o sofá e a poltrona é para sentar, também tem coisas que a gente aprende que fazem a gente se sentir ansioso, ou que a gente tente ali não se sentir ansioso, porque a gente quer evitar aquilo, mas não tem como. Vocês querem comentar alguma coisa? Depois desse slide eu queria trazer um pouquinho de uma prática também. Então tá. Então, pensando que essa questão dos pensamentos como um rio, eu queria propor pra gente tirar 2 minutinhos de meditação. Me falem se vocês estão escutando. Estão escutando? Olá, seja bem-vindo a essa pequena meditação. Sente-se em uma posição confortável e relaxe todo o seu corpo. Inspire profundamente e expire longamente.
Agora deixe sua respiração fluir no seu ritmo natural e apenas observe seu ritmo e profundidade. E agora, aos poucos, podemos abrir os olhos e finalizar a nossa prática. Muita luz e muita paz. Até logo. E aí, pessoal, o que vocês acharam? Tô quase dormindo? Porque foi intencional, que a gente já tá tarde da noite. Vamos embalar daqui direto pra caminha. E o que vocês acharam? Eu achei que passou muito rápido, porque eu fechei o olho aqui e já tava, nossa, Eu já estava bom. quase embalando. Eu já tava tirando meu soninho. Que delícia. Depois de atender, depois de cuidar de uma criança de quase 1 ano e agora aqui estudar, perfeito pro soninho. Ai, que demais, gente. E é isso, né? A meditação é muito poderosa. Esse momento é muito poderoso. Passou muito rápido mesmo, meu Deus. E é interessante a gente juntar isso e sempre lembrar, né, que os pensamentos são como o rio. Então, quando a gente meditar, a gente consegue observar eles com uma profundidade, mas também com uma leveza. E ir respirando, prestando atenção na gente. E quando a gente tá meditando, é só o agora que a gente tem, né? Não tem mais nada daquelas preocupações. Apesar delas ainda existirem no momento, no agora, elas não estão ocorrendo. Então é aquilo que a gente tem, é o agora, né? Então é isso aí, pessoal. Vocês querem falar alguma coisa? A gente pode tirar nossa fotinha. É só dizer assim, que você, Pamela, é excelente, né? Eu gosto também de ouvir muito o Marcelo, mas a tua organização, olha que bonitinhos, né? Ali o que tu colocou ali, né? Os postzinhos ali, né? Quer dizer, assim, mostra a tua dedicação, né? Tu é dedicada, né? Bem legal, assim, só tem para agradecer. Ah, eu que agradeço vocês, gente, por toparem a ideia, participar, tá aqui a troca. Eu amo a troca e tudo que vocês acrescentam, assim, as perspectivas diferentes, né, que fazem a gente crescer. Então eu fico muito É. feliz. Obrigada. Hum. Obrigada, gente. Meu coração Um também, ó. coraçãozinho. Vamos tirar a fotinha então? Vou colocar.